Hoje nós vamos fazer aí as correções do capítulo 12 da apostila volume 3 para a gente encerrar. Transição da Idade Média para a Idade Antiga para a Idade Média. E hoje nós vamos dar continuidade à resolução das atividades, certo? Então hoje eu quero que vocês acompanhem comigo essas resoluções para a gente encerrar esse capítulo e encerrar a apostila também. Vamos lá. Primeiro aí nós vamos corrigir a página 42, onde que nós temos um marco temporal dos acontecimentos aí que a gente viu, né, nos tempos passados aí, né, sobre a fundação do Império Romano. Então, no ano de 330, como vocês podem ver, nós temos a cidade de Constantinopla, né? Então, foi o ano 330 que teve a fundação da cidade de Constantinopla. E no ano de 476, aí Roma, né, ela é invadida pelos Érulos e ocorre então a queda do Império Romano do Ocidente. Então aí olha para vocês verem que os bárbaros eles invadem, né, o Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Ocidente então ele é tomado aí por esses povos, né, que eles chamavam de bárbaros, né, povos que estavam de fora, né, da Roma e que vieram e impediram, né, esse crescimento. Então aí há a queda do Império. No ano de 570 há então uma nova, né, vamos dizer assim, um novo nascimento, né, de uma nova religião. Então há o nascimento aí do profeta Muhammad, onde que ele dá início ao processo, né, de de uma implantação de uma nova é, religião, né? E no ano de 632 ocorre então a unificação da Arábia, né? Os árabes, né? Eles então começam a se unificar e aí todos começam a professar a mesma, vamos dizer assim, a mesma religião, né? Que foi o islamismo que ele foi difundido. E no ano de 1453 a cidade de Constantinopla ela é caída, né? Então aí há o cerco, né? A Constantinopla é cercada, os muros dela são invadidos, né? E aí Constantinopla ela é invadida pelos turcos, né? No ano de 1453 e aí Constantinopla também perde, né? Seu poder, beleza? Então essa daí foi a correção da página 42. Vamos agora para a correção da página 44. Página 44, a gente tem aqui umas outras versões, né, que é um texto, onde nesse texto aí vocês vão pegar, né, e era para vocês darem uma lida sobre então os povos bárbaros, né, aqueles povos antigos que vieram, né, que invadiram então o Império Romano e começaram a tomar conta, né, das terras do Império Romano do Ocidente. Então ele vai tratar esse texto aí sobre a chegada dos povos bárbaros, né, ao Império Romano, de acordo com o ponto de vista do monge Salviano, né, que ele também é autor do tratado do Gouvernement de Diel, né, sobre o governo de Deus, escrito no ano de 400. Então, olha lá, a verdade é que os bárbaros foram favorecidos pela cumplicidade ativa ou passiva da massa da população romana. A estrutura social do Império Romano em que as camadas populares eram cada vez mais esmagadas por uma maioria de ricos e poderosos, explica o sucesso das invasões bárbaras. Então houve então o processo de invasão e aí o Império Romano, né, que ele era grande, né, tinha grandes cercos, né, ou seja, grandes conquistas territoriais, ele começa a crescer e perder, então, o domínio dessas terras, né, porque são muitas pessoas que começam a fazer parte desse Império Romano, então eles acabam perdendo, né, o domínio dessas terras. E aí os povos de fora, os povos bárbaros, vendo essa situação, eles começam então, né, a invadir esses terrenos, vendo que, né, o Império Romano do Ocidente ele estava enfraquecido. Então, estamos salviando.
Os pobres são despojados, as viúvas choram, os órfãos são espezinados, a tal ponto que muitos deles, inclusive bem-nascidos e que receberam educação superior, refugiam-se entre os inimigos. São diferentes dos povos entre os quais se retiram. Nada tem de suas maneiras, nada de sua língua, e se ouso dizer, nada tampouco do cheiro fétido dos corpos e dos trajes bárbaros. No entanto, preferem dobrar-se à diferença de costumes e sofrer entre os romanos injustiças e crueldade. Né? Então, de acordo com o texto, qual situação social narrada pelo monge Salviano teria sido responsável pela destruição do Império Romano, né? Então foi a situação de miséria, de injustiça pela qual a população romana passava, né? E em que os pobres eles eram despojados, as viúvas choravam, os órfãos eram espezinhados, né? Ou seja, esquecidos. Então, pessoal, a população romana, como eu falei para você, o império estava tão crescendo de forma tal que eles então começaram a deixar de lado algumas famílias, né? Deixar de lado alguns, né, povos, e aí esses povos começaram, né, a sofrer injustiça. Por isso, então, houve, né, a invasão dos povos bárbaros. Para o monge, letra B, quem foram os responsáveis por essa destruição? Né? Uma minoria formada pelos ricos e poderosos, né? Porque os ricos e poderosos, segundo o texto lá em cima, né, eles estavam com o poder nas mãos, né? Ou seja, olha em que as camadas populares eram cada vez mais esmagadas por uma minoria de ricos e poderosos. Quem eram as camadas populares, né? As camadas mais pobres, né, pessoal? Letra C. De que forma os bárbaros são descritos pelos monges? São descritos como pessoas diferentes dos romanos, né? Na língua, nos trajes, na higiene. Então, pessoal, porque os bárbaros, né? Ele não tinha as mesmas maneiras, né? Que os romanos. Olha lá no texto fala que eles eram, né, pessoas que nada tinham de suas maneiras, né, eram povos diferentes, nada de sua língua, né, e ainda ele falava que se ouso dizer, né, nada tampouco do cheiro fétido dos corpos e dos trajes bárbaros, né, que eles não se limpavam, eles não banhavam, né, eles eram povos, né, sem higiene. Letra D. De acordo com o monge, qual era o tratado destinado aos bárbaros pelos romanos? Né? Os romanos mais pobres e desassistidos toleravam a dominação bárbara. Por quê? Né? Eles acabavam aceitando, até porque muitas das vezes, como os povos bárbaros eles interviam dentro dessas cidades, eles acabavam deixando, né, se levar, porque muitas das vezes os povos bárbaros até mesmo estavam dando melhorias para eles, né, do que quando eles eram aí faziam parte aí do Império Romano do Ocidente, né, que eram esquecidos, então eles estavam sendo esquecidos, deixados de lado, né, esses povos mais pobres. Então o monge fala, né, que os mais pobres eles estavam desassistidos, esquecidos, né, eles estavam tolerando as dominações bárbaras, né, eles toleravam as ações que os bárbaros faziam, né? E a letra E, por qual razão os romanos tinham essa reação? Né? Pelas injustiças e crueldades a que se estavam submetidos pelos ricos e poderosos de Roma, né? Porque os ricos e poderosos de Roma eles tinham muito dinheiro, muitas condições, e quanto mais eles tinham, mais eles queriam. Então os pobres cada vez mais ficavam mais pobres, né? E vamos para a página 45. Página 45, nós temos aqui, né, a parte dos povos germânicos, né, como vocês viram, o reinos germânicos em 476, então o reino germânico ele começa a crescer, né, dentro do Império Romano do Oriente, que antes era Império Romano do Ocidente, desculpa, então os povos bárbaros, né, principalmente os povos germânicos, que eles tinham poder militar na época, né, que eles cuidavam do poder militar, que eu expliquei para vocês.
Então eles começaram a crescer seus reinos aí, né? No Império Romano do Ocidente. E aí tá pedindo para que vocês citassem, né, os três povos que faziam parte do grupo dos germanos. Então, os povos eram suevos, visigodos, vândalos, ostrogodos, alamanos, gépidos, francos e bungúrios, né? Esses povos aqui, eles eram os povos que fizeram parte aí, né, do grupo dos germanos e eles começaram então, né, a reinar, né, os francos, né, os burgúndios, né, os suevos. Então olha para vocês ver, os visigodos, eles então começaram a tomar conta do reino, né, do Império Romano do Ocidente. Então o Império Romano do Ocidente cai e dá origem então a novas tribos aí, né, de novos povos, esses povos chamados de germanos, que antes eram denominados por povos bárbaros, né, devido às suas ações, às suas maneiras de agir. Então, que reino se formou onde estava localizada a capital do Império Romano? O reino do Odoacro, né? O reino do Odoacro, ele então ele começa aí a dar origem, né? Onde que era o Império Romano, onde que era Roma, né? A capital romana. Então ele começa a dar origem. De qual grupo germânico se origina os odoacros, né? Os odoacros eles se originam dos érulos, né? Os érulos eles que fazem parte aí desse reino, onde que foram os primeiros, né, pessoal, a invadir a cidade romana, né? Que era a sede do Império Romano do Ocidente. E aí eles começam então a dar origem a novas formações aí de vida para esse império, né? Novas formações de conquistas, novas formações também de social, né? Formações sociais para essas pessoas. Então vamos lá, compare o mapa dos reinos germânicos com o mapa atual e identifique. O grupo se localizou na região norte da África, né? O grupo que se localizou no norte da África foram o grupo dos vândalos, né? Eles se instalaram aqui no norte da África, dando origem então ao reino dos vândalos. O reino estabelecido na região onde se localiza parte da Espanha atual é o reino dos visigodos, tá bom? Aqui, ó, nessa parte aqui, rosinha mais claro, né? Então nós temos aí o reino dos visigodos, que faz parte da Espanha atual, né? E nós temos também na letra C, onde se localizavam os francos em 476, né? Então, atualmente, gente, aqui, ó, os francos, eles estão aí localizados, né? Onde que hoje é a Alemanha e a Polônia, né? Olha para vocês verem. Então, os francos eles estão dando origem aí, deram origem então à formação dos povos que hoje são a Alemanha e a Polônia. Beleza, pessoal? Vamos para a página 46 agora, onde que nós vamos falar sobre a sociedade germânica, né? Então, a sociedade germânica, transformações causadas, né, por isso. Aí nós temos um texto, né, onde que vem falando um pouco sobre eles, né? Então a primeira mudança de ordem econômica é a ruralização de um mundo que é fortemente urbanizado pelos humanos, é a ruína das estradas, das oficinas, dos entrepostos, do sistema de irrigação e das culturas. É uma regressão técnica que bate particularmente a pedra, que deixa o lugar de uma volta da maneira como material essencial na construção. O refluxo da população urbana para a zona rural não enche o vazio deixado pela regressão demográfica. No lugar da cidade, o urbis é a vila, o grande domínio que se torna uma célula econômica e social de base. A unidade de exploração de povoamento é mansa e de superfície muito variável, mas em geral pequena, capaz de manter apenas uma família. A economia monetária recua, dando lugar a um aumento da troca.
O comércio de grande raio de ação quase desaparece, com exceção de matérias indispensáveis como sal. Então está falando que o dinheiro, né, ele começa a ser recuado, e aí passa a voltar, né, o momento de troca de alimentos, né, como forma de economia, né? Então volta, perde a urbanização e a ruralização começa a dar origem novamente. Então os povos, eles começam, né, alargar a cidade e começa a ir para o rural, né, para o campo novamente, em busca de empregos, né, porque devido às invasões de povos bárbaros, né, houve então algumas transformações dentro das cidades, né, as cidades então começam a passar por ruínas nas estradas, as oficinas começam a perder, né, seus valores, entrepor, o sistema de irrigação começa a dar mais valor, né, as plantações começam a crescer, né? Então as pessoas começam a sair da cidade, né? E vai para os lugares rurais aí novamente. Então aqui nós temos os guerreiros escoceses e escandinavos, né? Que eles eram povos. Aqui nós temos um casal de camponeses gauleses, né? Então os estudiosos dos povos bárbaros utilizam esculturas e fragmentos de texto para tentar reconstruir a maneira como os povos viviam, né? Então esses povos, né, germânicos, eles viviam dessa forma, né, como guerreiros, né, e camponeses, porque quando eles invadem a cidade, então as pessoas começam a voltar para o campo novamente. Então vamos lá. Como aconteceu o processo de ruralização da Europa Ocidental? Então ocorreu um processo de deslocamento das populações urbanas para o meio rural, né, e as cidades começaram a diminuir muito em relação às populações, e algumas delas praticamente desapareceram, né? Então esse foi o processo de ruralização, porque as pessoas começaram a sair da zona urbana para o meio rural por causa das destruições, né? Por causa dos problemas enfrentados devido aos povos bárbaros entrarem, né? E tomarem conta das cidades, né? E aí a cidade começa a diminuir e a população começa a desaparecer. Porque o processo de ruralização ocorreu, né? Então a 2 fala que as invasões bárbaras geraram violência, cujo alvo preferencial era as cidades, né? Então eles invadiram as cidades. Por esse motivo, muitas pessoas começaram a fugir para o meio rural, onde se sentiam um pouco mais protegidas, né? E tinham acesso a um emprego, né? Muitas pessoas começaram a fugir em busca da ruralização, né, para trabalhar em troca de comida também, né, principalmente as pessoas mais pobres. 3. De acordo com o texto de Jacques Legoff, o que era a mansa? A mansa era uma pequena propriedade rural onde era possível viver apenas uma família, né? Então olha a condição, né, gente? Desses povos, né, que eram uma superfície muito variável e pequena, capaz de manter apenas uma família. Essa era a mansa aí, de acordo com o texto, tá bom? E a 4, quais as principais mudanças ocorreram na economia europeia, né? As principais mudanças foram, né, que o comércio ele diminuiu, a circulação de moedas também parou de ser circulado, né? E o comércio voltou a ser feito por trocas de produtos, né? Então ele ficou restrito à troca de produtos aí, né, pessoal? Então as pessoas começaram a fazer a troca de produtos e a moeda começa a cair, né? Perder o seu valor. Beleza? Vamos para a página 48 agora. Onde que tem a troca de ideias, né? Sobre o reinado de Carlos Magno, né? O Grande, Carlos. Então, olha lá, uma das leis que vigorava entre os francos desde o século V era a lei de Sálica, né? Essa lei tinha como fundamento o pagamento de indenizações para o ressarcimento do dano sofrido, mesmo que tratasse de violência física, né? Então, eles tinham o direito de pagar, né, pessoal? Pagar, indenizar as pessoas que sofreram. Além disso, essa lei não permitia que as mulheres recebessem terras como herança, né? Então, as mulheres
ainda assim não tinham seus poderes, seus domínios naquela época, né? Então, olha, em grupo, argumente a maneira que a lei de Sálica, né, afetava a sucessão dos reinos dos francos. Depois registre as principais ideias, né? Então, aqui vocês tinham que falar que a lei, ela impedia as mulheres fossem herdeiras do trono dos reinos dos francos, né? Porque a lei de Sálica, ela vinha para beneficiar apenas os homens também, né? Ao invés de beneficiar a todos, né? Então as mulheres que tinham, né, por exemplo, houve uma invasão, houve então, né, a morte de um pai, né, do irmão, da família, e restou só apenas a mulher ou uma filha, elas não tinham direito a herdar o trono, né? Então era passado para um ente querido mais próximo aí, né? Um parente mais próximo, onde que ele era o homem que ele poderia governar, né? E as mulheres elas não tinham, né, o ressarcimento dessas terras. Por isso que a lei de Sálica, né, a partir do século V aí, né, era vigorada entre os francos aí, né? Mesmo assim, ainda as mulheres elas não tinham seus direitos, beleza, pessoal? Vamos para a página 49 agora, onde que a gente tem, né, aí a coroação do Carlos Magno, né, ou seja, Carlos o Grande, né, ele então recebe a coroação devido às suas ampliações de território, né, quando chega aí a usar o reino dos francos, né, eles começam a tomar conta aí do território romano, e aí então Carlos Magno, né, depois de ser o sucessor de seu pai, né, ele começa então a promover a expansão territorial, né, começa a comandar novos territórios, né? Então o reino dos francos ele começa a tomar aquelas tribos que foram tomando conta do Império Romano do Ocidente, né? Então o Império Romano do Ocidente, vocês perceberam, ele sofre vamos dizer assim, muitas invasões pelos povos bárbaros, né? Inclusive nessa época de Carlos Magno, né? Porque Carlos Magno, quando seu pai passa o poder, seu pai morre e deixa toda a herança para ele, ele então vê, né, no seu direito de querer conquistar novas terras, né? Então ele começa a ir em busca de novos territórios. Então naquele dia santíssimo da Natividade do Senhor, quando o rei se ergueu depois de orar na missa em frente ao túmulo do bem-aventurado Pedro Apóstolo, o Papa Leão colocou-lhe uma coroa na cabeça e todo o povo dos romanos o clamou. Vida e vitória para Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos, né? Então Carlos Augusto ele começa aí, né? O Carlos Magno, né? O Carlos o Grande que eles chamavam na época, a reinar. E depois deste louvor foi adorado pelo apostólico à maneira dos antigos príncipes e posta de parte a denominação do patrício, chamado imperador e Augusto, né? Então ele começa, além de ser chamado Carlos Magno, né? Ele começa a ser chamado de imperador, né? E também a ser chamado de Augusto, né? Então, após a análise desses documentos, responda as questões. Primeiro, ao ser coroado pelo Papa Leão III, Carlos Magno foi reconhecido como imperador dos romanos. Qual foi o significado desse gesto do Papa Leão III, né? Então, por meio desse gesto, quando o Papa Leão ele coroa, né, faz o coroamento de Carlos Magno, a Igreja Católica começa a reconhecer o reino dos francos como sucessor do antigo Império Romano, né? Então ele começa a andar junto aí, né, com a Igreja Católica, com a soberania sobre os demais tribos, né, bárbaras. Por quê, né? Então Carlos Magno começa, né, junto com o reino dos francos, ele começa a crescer, né, dando, como eu falei para vocês, expandindo seus territórios, seus domínios e dando então
né, a entender a Igreja Católica que ele também era, né, um dos grandes imperadores. Ele é um dos grandes imperadores e que as outras tribos deveriam segui-lo. Então a Igreja Católica começa a apoiar, né, o reino dos francos aí, quando ele começa a tomar conta desse Império Romano, né? 2. Explique o significado dessa afirmação. A aliança que se estabeleceu entre os soberanos francos e a Igreja Católica representava a síntese dos interesses entre os poderes espirituais e temporal. Então, olha lá. Tanto os francos quanto a Igreja tinham interesse na aliança, né, política que fizeram. Então, além, né, de coroar, né, para poder colocar Carlos Magno no poder, a Igreja Católica tinha um interesse nessa aliança, né, pois o apoio mútuo possibilitou o expansionismo territorial, né, porque Carlos Magno, com o apoio da Igreja Católica, ele começa a expandir mais terras para o seu domínio, né, e a conversão de bárbaros ao cristianismo. Então outros povos começam a andar junto com Carlos Magno porque a Igreja Católica o apoiou, né? Assim, a Igreja utilizou o exército franco para arrebanhar mais fiéis entre as tribos bárbaras, né? E aí, né, há esse entrosamento entre os dois, né? Porque a Igreja também começa a ganhar mais fiéis de outras tribos, né? E os francos, por meio do cristianismo, conseguiram um poder maior de sua legitimação, né? Então eles propagavam a igreja, né? A igreja então crescia, seus fiéis, e além do mais, os francos, né? Ou seja, Carlos Magno, ele crescia também seus territórios, ele expandia seus territórios aí, né, pessoal? E para encerrar, vamos na página 52 aí, tá bom? Onde que nós vamos fazer a hora do estudo. Então vamos lá. Sobre tudo que nós vimos aí para retomar os estudos até então. E os estudos, conteúdos, né? Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Então vamos lá, pessoal. Número 1, Clovis. 2, Prefeito do Palácio. 3, Franco. 4, Mice Dominici. E 5, Carlos Magno. Então, quando falamos que refere-se aos considerados olhos e ouvidos do rei, porque fiscalizavam todas as províncias do reino, estamos falando dos Mice Dominici, né? Se vocês observarem, aqueles povos que os reis eles colocavam, né, aqueles nomes, eles nomeavam, né, esse Mice Dominici para poder aí tomar conta, né, ou seja, vigiar. Eles eram esses povos denominados, né, de Mice Dominici, eles eram fiscais, né, vamos dizer assim, fiscalizadores. Eles fiscalizavam, né, tudo aí que passava sobre o reino, né? Com isso, eles então passavam tudo para o imperador, e o grande imperador então sabia o que ele ia fazer e como ele ia fazer, né? Então vamos enumerar o número 4 aí, Mice Dominici. Nome de uns povos bárbaros, né? Pertencentes ao grupo dos germânicos. Esse povo se estabeleceu nas terras onde a atualidade está localizada a França. Então, se nós voltássemos lá no mapinha da página 45, nós vamos ver então, né, que estamos falando dos povos francos, né, que hoje na atualidade está localizada aí a França, né? Então aí coloque o número 3, esse povo aí. Próximo, foi considerado unificador do povo franco. Quem foi que unificou o povo franco foi Clovis, né, pessoal? Ele veio, né, unificar esses povos. E com isso, né, Clovis, ele então começa a dominar vários territórios, né, gente? E só que ele não começa a dominar tanto. Depois, né, quando passa a sucessão para o seu filho, que aí os territórios crescem. E quem ampliou o território franco, né,
e estabeleceu o processo de administrativo centralizador. Foi então Carlos Magno, filho de Clovis, né? Então ele começa a ampliar mais ainda o território franco. E por fim o 2, né? Sobrou então o número 2, vocês vão colocar na última, né? Que ele auxiliava diretamente os reinos francos, né? Durante a dinastia da Merovíngia, né? Que era o prefeito de palácio, era denominado para auxiliar os reis, né? Esse prefeito de palácio, gente, eles auxiliavam, né? Nas leis, nos dizeres, né? No atendimento aos povos. Então esse prefeito de palácio também era importante nessa época. E por fim a 2, de acordo com seus estudos, escreva um texto para explicar a importância aí da relação entre a Igreja Católica e o Império dos Francos, né? Então aqui temos algumas coisas, né, que foram resumidas aí para explicar essa relação da Igreja Católica com o Império dos Francos, né? Lógico que a gente sabe, né, que foi por forma de interesses, né, pessoal? Então, olha lá, com o fim do Império Romano, a Igreja Católica ela se manteve como instituição centralizada, né? Inclusive assumindo por vez a centralização política. Então, passou a atuar no sentido de dar assistência aos povos desprovidos, né? E aí, quando os francos eles começaram a atuar de forma militar nos momentos importantes para a igreja, né, como foram as batalhas, né, na seção do patrimônio, garantiu a proteção dos territórios da igreja. Então houve interesses, né, pessoal? Então, por outro lado, o Ocidente vivia um processo de cristianização, porque era propagado o crescimento aí do cristianismo, né? E a legitimação do poder franco pela Igreja Católica foi fundamental para o Império dos Francos, porque com o apoio da Igreja Católica, muitos outros povos bárbaros eles começavam, né, a seguir também a Igreja Católica. Então, aí, gente, no texto vocês poderiam colocar apenas na relação de interesses do lado da Igreja para conseguir conquistar mais fiéis e a relação do imperador dos francos, né, para conseguir acrescentar aí mais territórios, beleza? Então chegamos ao final dessa aula e qualquer dúvida estou à disposição, ok? Um abraço e tchau, tchau.